Olá pessoal, tudo bem? Sou Delan de Castro na área. Olha, eu adoro as narrativas bolsonaristas, porque elas são assim carregadas de fake news, de distorções da realidade, e a gente tem que vir aqui, a gente tem essa responsabilidade de desmentir todos os bolsonaristas. Afinal de contas, eles vivem uma outra realidade. Ontem, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, falou de uma informação que realmente é necessário que essa informação seja bem dada para os bolsonaristas que têm raiva da Lei Rouanet não saírem inventando fake news, de quase 1 bilhão de desbloqueamento dessa verba, porque no governo Bolsonaro ele havia bloqueado esse quase 1 bilhão. Por que, Sterlan? Ora, porque ele não queria, nós estávamos em um ano eleitoral, o governo ele realmente tratava essa pauta como algo que precisava ser combatido, então esse mesmo governo do Bolsonaro não iria liberar este quase 1 bilhão em projetos da Lei Rouanet, porque senão seria muito mal visto. O que ele fez? Ele bloqueou, ele suspendeu. Então, com isso, o governo atual, o novo, vendo todos aqueles recursos bloqueados, só fez desbloquear. Tá entendendo, bolsonaristas? O que o Bolsonaro tinha bloqueado, por duas razões. A primeira é que eles estavam bloqueando tudo para poder prestar as contas, porque eles estavam com um problema, principalmente o Paulo Guedes querendo resolver as contas pendentes, e houve muito bloqueio não só na cultura, como na educação, na saúde, enfim, em várias pastas, para o governo colocar em dias as contas. E segundo, era porque realmente a pauta bolsonarista é contra os artistas e a cultura. Então, se o Bolsonaro liberasse esse quase 1 bilhão, pegaria muito mal para eles, já que eles brigam constantemente contra a cultura. Então, pessoal, parem de criar narrativas mentirosas. Isso aí realmente é um dinheiro que já estava lá bloqueado, só foi desbloqueado. Não foi o dinheiro direcionado para essa área. Ainda não, mas esperamos que o governo possa aí, de fato, conseguir mais recursos, não só para a cultura, mas para diversas outras áreas que necessitam. Intervenção psiquiátrica urgente. Exatamente, pessoal. A gente brincou muito durante o governo Bolsonaro sobre essa questão que os bolsonaristas precisavam de psiquiátricos e psicólogos. Na verdade, é um problema realmente sério. E aí o governo e entidades da medicina têm que começar a ver esse lado como uma patologia, né? Essa questão, né, da falta de visão da realidade, né, em massa. Isso aqui no Brasil se tornou realmente uma patologia. Essas pessoas são alimentadas por um mundo fictício e com fake news, fugindo totalmente da racionalidade e da normalidade. Essas pessoas estão doentes. É claro, o bolsonarismo é uma doença que contaminou essas pessoas e que elas precisam de ajuda psiquiátrica e também psicológica. Afinal de contas, elas entraram em um mundo que elas sozinhas não conseguem sair. Elas consomem informações falsas, elas propagam informações falsas, elas brigam por uma luta que não existe. Não estamos travando luta espiritual, não estamos travando luta contra inimigos imaginários, não estamos travando nada. Estamos tentando reorganizar a democracia brasileira e a economia danificadas por Bolsonaro e Paulo Guedes. Agora os bolsonaristas acham que estamos no século III para o século VII, em uma cruzada medieval, lutando com inimigos fictícios criados na alucinação bolsonarista. Isso é sério. Não é à toa que realmente o tema está sendo tratado como uma patologia. O bolsonarismo chegou ao ponto que dificilmente uma pessoa terá condições de sair sozinha e necessitará de ajuda psiquiátrica e também psicológica. Afinal de contas, está no subconsciente dessas pessoas que elas estão lutando por algo maior do que as suas próprias vidas. Pessoas que abandonaram famílias, empregos, deixaram a sua vida social de lado, foram acampar em frente aos quartéis numa situação higiênica totalmente deplorável, pessoas que estavam dormindo em barracas, usando banheiros químicos não higienizados, enfim. E essas mesmas pessoas que presas reclamam das condições higiênicas e alimentares na Papuda e na Colmeia. Parece que realmente elas vivem em outro mundo e não conseguem diferenciar aquilo que é real e aquilo que é fictício. O que a gente aqui deixa aqui é uma informação bem clara e também um alerta. Você, bolsonarista, que acha que chegou a esse ponto e precisa de uma ajuda, vai buscar um psiquiátrico ou um psicólogo. Você da família que tem alguém e esse alguém é resiliente a buscar ajuda, tenta ver se vocês conseguem levá-lo para um profissional para que ele possa sair desse mundo que ele entrou e que sozinho não vai conseguir. Olha, tem certos apoios que não é muito legal de você realmente firmar.
Isso pode lhe prejudicar, principalmente se você é do meio artístico ou cultural. Afinal de contas, agarrar-se em uma figura de um político nem sempre é a melhor opção. Às vezes, essa pessoa pode cometer deslizes e prejudicar a sua própria imagem. Então, o Netinho, que abertamente declarava apoio ao presidente Bolsonaro, andou perdendo alguns shows. E aí ele começou a fazer um limpa nas suas redes sociais, tirando tudo aquilo que estava atrelado à sua imagem com a do Bolsonaro. O que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 ficará marcado para a história. E é um momento muito feio para a nossa história. A democracia foi atacada por pessoas que apoiam o Bolsonaro. Então, para que artistas como o Netinho não tenham sua imagem agarrada a pessoas que cometeram uma tentativa de golpe de Estado, ele saiu realmente apagando, até porque ele já perdeu aí contratos de shows e isso está dificultando para alguns artistas, né? Você viu que até o próprio Zezé de Camargo disse que ele não é nem Lula nem Bolsonaro, ele é Brasil, com aquela desculpa, né, de querer sair pela tangente, porque a imagem do Bolsonaro desgastou muitos artistas e também pessoas no meio cultural, e agora eles estão tentando se sair, dizendo que não era Bolsonaro, no caso do Netinho apagando as postagens lá nas suas redes sociais, e no caso do Zezé de Camargo, dizendo que não apoia nem Lula e nem Bolsonaro, mas que é Brasil. Essa é uma conversa para boi dormir. Todo mundo sabe que essas pessoas apoiavam abertamente Bolsonaro ao ponto de querer convencer os seus fãs a votar no Bolsonaro. Só coisa mesmo na cabeça dos bolsonaristas achar que os artistas têm influência sobre o seu público. Na verdade, muitas vezes só estão lá por causa do momento do show, ou um momento de distração, ou porque foi ver um outro artista e no meio ele estava lá e aí aproveitar um show só. Mas é muito difícil mesmo um artista, né, tentar influenciar o voto dos seus fãs. Vamos falar das mudanças importantes que o presidente Lula fez na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Mudanças que realmente eram necessárias, já que esses diretores dessas regionais, que foram 18 mudadas, eram indicações de Bolsonaro. E esses diretores poderiam dificultar as investigações, principalmente em busca das pessoas que promoveram os atos golpistas e terroristas em Brasília. Tanto aqueles que estiveram lá no dia do terrorismo, quanto aqueles que publicaram nas redes sociais, que financiaram, que influenciaram. E essa mudança, ela traz realmente a luz de uma renovação da diretoria que estava muito travada. Lembremos nós que muitas das investigações no governo Bolsonaro, elas foram travadas porque o Bolsonaro trocava diretores da polícia, tanto federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, que prejudicavam o andamento das investigações. Para o momento que o Brasil está enfrentando hoje, essa mudança traz um fortalecimento das instituições e também abre o leque de opções de investigações contra bolsonaristas que atentaram contra a democracia em diversas formas, desde aqueles que estiveram nos atos, quanto aqueles que publicaram nas redes sociais, influenciaram ou patrocinaram. Que bom que a mudança está vindo no momento mais importante da nossa história. Afinal de contas, essas pessoas que cometeram crimes precisam ser responsabilizadas. Vamos falar mais aqui sobre mudanças lá. Lula dispensou 26 chefes de superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal, a PRF também, que é alvo aí de investigação em alguns pontos, né? Algumas pessoas da PRF que seriam apoiadores do presidente Bolsonaro, isso ainda na época das eleições, né? Então teve já afastamento em 26 estados e no Distrito Federal, e foi trocada também a direção da Polícia Federal em 18 estados. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal será comandada pelo delegado Leandro Almada, que já investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. Essas são mudanças já esperadas, né, ô Sakamoto? No entanto, diante de tudo que a gente viveu nos últimos tempos, elas estão ocorrendo com mais intensidade, talvez num tamanho maior do que já aconteceu em outros governos. Então, é natural, né, que com a indicação dos novos diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, você coloque superintendentes que estejam alinhados com o trabalho desses dois diretores, né, que estão subordinados a Flávio Dino, ministro da Justiça.
Então é natural que acontece, isso é no início de cada governo acontece, né? O que não pode acontecer é você ficar trocando superintendente se ele fizer uma operação, faz uma operação, isso desagrada o presidente, troca o superintendente, como mesmo Jair Bolsonaro quis fazer, o que levou, vamos lembrar, à saída de Sérgio Moro, né? E depois o Moro ficou brigado um tempinho para Bolsonaro, depois voltou a ser cabo eleitoral dele, né? Tudo isso mais, mas levou a saída de Sérgio Moro do governo, exatamente porque o Moro denunciou essa tentativa de você trocar superintendente, mexer na Polícia Federal para proteger amigos, parentes, aliados de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, é claro que isso não pode acontecer. Agora, essa troca inicial faz parte. Só que, é claro, o presidente Lula faz isso, e isso ganha. Isso não ganharia tanta repercussão, mas ganha repercussão. Por quê? Porque a PRF foi claramente golpista no final do governo Jair Bolsonaro. Não estou falando do corpo e da corporação como um todo, estou falando da direção da corporação. Né, o Silvinei Vasquez, né, diretor da PRF, primeiro fez bloqueios para impedir, para dificultar a vida de eleitores no dia do segundo turno, principalmente no Nordeste, onde o Lula tinha mais voto, né, bloqueios nas estradas, e depois fez vistas grossas para bloqueios golpistas em todo o Brasil. Né. Vamos lembrar que Silvinei Vasquez estava embaixo de quem? Estava embaixo de Anderson Torres, ministro da Justiça, que agora está preso, né, após, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ter também feito o corpo mole, ser omitido e, de certa forma, até sabotado o esquema de segurança do DF, o que ajudou nos ataques de 8 de janeiro. Então, seria uma coisa normal, acaba não sendo, acaba o governo tendo que fazer isso de uma forma rápida, né, para exatamente ter garantia de que em todos os postos da PRF e da PF sejam pessoas que estejam alinhadas, pelo menos, com a Constituição. E entra nisso daí também o processo de desmilitarização, que tem também me despertado muita atenção, porque a gente não tinha nem ideia de tantos militares no governo, né? E agora começam a sair dessa maneira. Lula, a cada dia, está mandando mais militares embora e nem se sabe ao certo o número exato desses militares que ocuparam diversos cargos no governo. E tem essas mudanças no comando. É mudança de governo, mudança de comando. Algo a acrescentar aí por parte da Polícia Rodoviária Federal, Joel? Bom, a PRF ela foi verdadeiramente cooptada pelo governo. Então é natural que se mude as chefias agora. Acho esperado para ela retomar um trabalho minimamente imparcial, de Estado, como ela deve ser mesmo. Eu também lembro que a PRF protagonizou alguns dos casos mais grotescos de violência, né? A gente discutiu aqui no All News o trabalhador lá que foi morto, lembra? Num câmara de gás no carro, aquilo era PRF também. Então, eu não tenho dúvida de que precisa, sim, de um trabalho ali de renovação, um trabalho de melhora das práticas, um trabalho geral de subir o nível da instituição. E valorizar, isso daí sim, especialmente todos os bons profissionais que trabalham lá também, porque eu tenho certeza que são muitos. Do lado da Polícia Federal, o Bolsonaro tentou de diversas maneiras aparelhar a Polícia Federal. O Moro falou isso com todas as letras, como o Sakamoto lembrou, chegou até a sair do governo por conta disso, tá? Porque o Moro, com todas as suas falhas, é alguém que estava do lado de uma Polícia Federal sempre independente, sempre de extrema competência e de extrema atuação no combate à corrupção, seja de onde ela vir, da esquerda ou da direita, tá? Eu espero que se retome isso no governo Lula. A Polícia Federal, o governo Bolsonaro, preciso frisar, não foi bem sucedido em aparelhá-la completamente. A gente vê a todo momento a Polícia Federal tendo um grande trabalho aqui no Brasil, né, em diversas frentes, mas tentou, e eu espero que o governo Lula, então, requalifique e retorne ambas as instituições para aquilo que elas deveriam ser, com um receio. Vamos lembrar, foi durante os governos PT que a Polícia Federal chegou na excelência pela qual ela veio a ser conhecida. Os governos do PT tiveram mérito, Lula e Dilma tiveram mérito na Polícia Federal, no Ministério Público, enfim, em todo o aprimoramento que se deu ali para que mais corruptos fossem finalmente punidos, né? Só que desde então, parece que o discurso do PT mudou 180 graus, porque agora eles veem tudo o que aconteceu lá no passado como uma grande estratégia golpista, Lava Jato, foi uma grande estratégia dos Estados Unidos e da direita para tirar a esquerda, não sei o quê. Com aquele discurso, com esse discurso que hoje em dia é o discurso padrão dentro do PT, eu fico até meio ressabiado e cético de achar que o PT vai, então, valorizar de novo a instituição da maneira independente com que fez no passado. Só o tempo dirá. Depois de uma semana presos,
os bolsonaristas estão entrando agora na realidade e viram que eles estão sob a tutela do Distrito Federal, pois estão nas penitenciárias Papuda e Colmeia e sentindo a realidade, dormindo com cobertores, sentindo o cheiro de abinheiro, vivenciando todo o ambiente prisional. E com isso, pessoal, os arrependimentos estão vindo. Com as informações de Carolina Castelhano, que é chefe da SASP, que é o Sistema Prisional de Defensoria Pública da União e Defensoria Pública, traz relatos que muitos daqueles bolsonaristas não têm formação superior. Todos eles são de nível fundamental ou ensino médio incompleto. Muitas daquelas pessoas não têm profissões de alto cargo, apenas profissões comuns que existe aqui no mercado de trabalho do nosso país, ou seja, pessoas simples, que não possuem riquezas, que não possuem condições, e por isso que estão aí a pedir à Defensoria Pública que olhe para eles. Eles agora estão preocupados, está tendo um grau de ansiedade entre eles, porque agora eles estão vendo que irão responder processos, e processos longos, assim como a Carolina Castelhano fala. Mas a maioria dos arrependimentos estão nas mulheres. Conforme Ana Carolina Castelhano fala, ela deixa bem claro que muitas daquelas mulheres estão arrependidas, primeiro, por ter ido àqueles movimentos e segundo, por muitas vezes ter incentivado membros da família para que pudesse estar presente nesses atos ou incentivando ataques à democracia. Muitas delas se sentem culpadas por não ter controlado os seus parentes, como esposos, filhos, sobrinhos e netos, e agora estão vendo a realidade dura de uma prisão. Pessoas que, na sua maioria, que estão presas, que não tiveram passagem na polícia e nunca passaram por um sistema prisional. Claro que no meio daqueles bolsonaristas foram identificadas pessoas com algum tipo de processo, mas quase todos lá nunca possuíram algum tipo de antecedentes criminais. E aí entra o desespero, porque eles estão vendo que a realidade chegou. Estão presos, não era estadia, estão reclamando de fato sim das condições, mas a Defensoria está explicando que o sistema prisional é desse jeito, tem lugares que ainda é até pior, e não há nenhum tipo de tratamento diferenciado para eles. Eles estão apenas em uma área diferente, mas o tratamento que eles estão tendo é o mesmo tratamento que muitos dos presos da Papuda e na Colmeia estão recebendo. É uma pena que essas pessoas tenham caído nessas fake news, ter sido levado a essas retóricas que acabaram tendo aí a intervenção de sua liberdade, tanto que gritaram intervenção militar e agora estão privados de sua liberdade. Eu me despeço por aqui e espero que todos tenham aprendido a lição que não dá para acreditar em fake news, em retóricas mentirosas, porque a corda sempre quebra no lado mais fraco. Enquanto Anderson Torres está em uma série especial com micro-ondas, com refrigeração, com cardápio diferenciado, os bolsonaristas que estão na Papuda e na Colmeia estão vivenciando as dificuldades do sistema prisional do nosso país em não ter regalias como certas autoridades. Tem muitos arrependidos? É muito impressionante, desculpa, é muito curioso isso que a senhora está trazendo, porque dá muita vontade de saber mais detalhes, né? Eles ficam arrependidos, quer dizer, que loucura que eu fiz, eu estava ali, há esse arrependimento de alguns, é isso? Fabiola, assim, o que a gente sente, principalmente em relação às mulheres, né, o fato da grande maioria das mulheres, e aqui a gente não é necessariamente obrigado a fazer um recorte de gênero, mas a grande maioria das mulheres, isso na sociedade brasileira em geral, é responsável por alguém em algum grau, de alguma forma, né? Seja pelo filho, pelo sobrinho, pelo pai idoso, pela mãe idosa. Então não é diferente em relação a essas mulheres, que são cerca de 500 que estão hoje custodiadas. E o que elas nos apresentam é um grau assim, absurdo de arrependimento de estar colocando as pessoas em relação às quais elas são responsáveis numa situação de vulnerabilidade, né? Então a gente tem diversos relatos de mães de crianças, mães de menores, muitas mães de pessoas com deficiência, mulheres responsáveis por pais idosos, e que hoje elas estão, assim, eu poderia dizer, num grau de desespero. Primeiro por não terem notícia, né, das pessoas, dos filhos, né, dos familiares próximos que elas são responsáveis. Então, é quase assim, uma consequência, sabe, elas terem, de fato, um arrependimento profundo, de terem, em algum momento, deixado esse senso do grupo, né, tomar as rédeas, digamos assim, da vida delas, e elas terem colocado os filhos, as pessoas que elas têm, né, a responsabilidade direta,
nessa situação. Então, o que eu posso dizer é que o arrependimento vem muito daí, tá, Fabiola? Mas, assim, outras motivações pelo arrependimento eu realmente não saberia lhe dizer. Um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia. Esse mesmo general que veio criticando o presidente Lula numa entrevista que ele deu à Globo News, parece que esse general quer passar pano para os erros das Forças Armadas, principalmente do Exército. Mas não adianta, porque os passarinhos já estão abrindo o bico e cantando. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio, ele está cantando, e este passarinho disse que foi o Exército que impossibilitou as prisões da turma bolsonarista que foram para quebrar Brasília. Exatamente. O Coronel Fábio, que está preso, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, está falando que foi o Exército o responsável por tudo aquilo que aconteceu, porque a polícia tentou desmontar as barracas dos acampamentos montados em frente ao quartel, prender suspeitos, mas o Exército foi lá e não deixou a Polícia Militar do Distrito Federal trabalhar. Exatamente. As prisões já estão começando a fazer efeito. A turma já está começando a abrir o bico, o passarinho cantando. Logo, logo, o Anderson Torres, aquele passarinho também vai cantar. E aí a gente tem que chamar as Forças Armadas, principalmente o Exército, para a sua responsabilização. O próprio ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal está, de forma clara, dizendo que foi o Exército que impossibilitou que a Polícia Militar do Distrito Federal pudesse desempenhar as suas funções. A situação para o Bolsonaro se complica cada vez mais. Os procuradores já verem indícios para denunciar o Bolsonaro. Exatamente, será o primeiro presidente denunciado. Olha que coisa, o Bolsonaro. É por isso que ele está nos Estados Unidos, pessoal. Fugindo, porque ele será denunciado e vai virar réu. É o seguinte, o Grupo Estratégico da Procuradoria-Geral da República, criado após a depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília, já vê elementos suficientes para denunciar o ex-presidente Bolsonaro por incitação a atos antidemocráticos. Caso a denúncia se confirme e o Supremo aceite, vai ser a primeira vez que o ex-presidente vai ser considerado réu em um processo criminal por ameaça às instituições enquanto exercia o cargo. Assunto para o nosso colunista Chico Alves, está aqui comigo hoje. Chico, boa noite para você. Bom, o cerco vai ficando aí mais apertado para o ex-presidente Bolsonaro, né? Boa noite, Diego. Boa noite a todos. O cerco vai se fechando, não sem motivo, né? Bolsonaro fez o possível se esforçou muito para que esses militantes dele chegassem ao extremismo que chegaram antes dessa depredação dos palácios. Ele já tinha feito muitas declarações nesse sentido de criticar, de duvidar das urnas eletrônicas, e a campanha contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral brasileiro, foi feita, liderada por Bolsonaro. Então, mas como esse grupo especial da PGR foi criado depois das depredações, né, vai se ater ao que aconteceu dali para cá. E logo depois de todas aquelas cenas lamentáveis que a gente viu em Brasília, né, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, fez uma postagem, mais uma, duvidando, criticando, colocando em dúvida o resultado das eleições presidenciais. Eu faço um parênteses aqui, é engraçado que as urnas eletrônicas só são colocadas em dúvida para o resultado da eleição presidencial. Mourão foi eleito, vários deputados do PL foram eleitos, vários deputados parlamentares que não do PL, mas bolsonaristas também foram eleitos por esse mesmo processo eleitoral. Governadores bolsonaristas. Nada disso foi colocado em dúvida.
Nenhum deles foi colocado em dúvida a legitimidade da eleição deles, mas aí Bolsonaro volta a colocar em dúvida justamente a eleição presidencial. Quer dizer, a urna é confiável para todos os outros aliados dele que conseguiram vitória nas urnas, mas para a presidência não. Então ele fez essa postagem e aí o grupo especial da PGR se baseia nessa postagem para colocar o nome de Bolsonaro em evidência, e nada mais justo, ele fez por onde merecer. E o desespero do Bolsonaro é tão grande que ele pediu ao TSE desconsiderar aquela minuta. Vocês estão entendendo? Ou seja, ele está informando ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que ele tinha ciência daquela minuta, que aquela minuta existia. Ô Bolsonaro, cara, ou você é ingênuo ou é burro. Porque você acaba de falar para o TSE pedindo que ele desconsidere aquela minuta, porque não havia intenções de publicar. Só que se tu achou que isso era uma estratégia bacana para te livrar daquilo, tu se complicou mais, porque tu falou que tem ciência de que ela existe, porque está pedindo ao TSE desconsiderar. Realmente, os bolsonaristas fazem besteira porque copia tudo do Bolsonaro. Eu me despeço por aqui, qualquer informação eu trago para vocês. Valeu, galera!